Quando a AMD lançou essas placas RX 6800, 6800 XT, a primeira coisa que eu pensei foi, ok, finalmente nós temos concorrência para rodar os jogos com Ray Tracing acelerado via hardware. Antes só a NVIDIA oferecia isso através das RTX 2000, agora com as RTX 3000 também. Então os futuros jogos vão ter essa opção. Eu posso escolher AMD ou NVIDIA para rodar o Ray Tracing, entre outros recursos que as placas oferecem. Mas e os jogos do passado? Aqueles que foram feitos só com a NVIDIA em pensamento, porque só ela oferecia esse tipo de recurso. Os jogos de 2018 e 2019, como que eles rodam na RX 6800 de 16 GB? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vem comigo até o final. Pessoal, começando aqui no jogo que deu início ao Ray Tracing acelerado via hardware nos games, que é o Battlefield 5, no emblemático mapa Rotterdam, que é onde as pessoas mais faziam as comparações. Eu, inclusive, fiz aqui no canal, no canto esquerdo, todas as estatísticas, frequências e clocks. Rodando aqui inicialmente em Full HD, com o Ray Tracing habilitado. Observe que não depende da NVIDIA para você ligar, porque nunca foi um recurso exclusivo, e sim apenas só tinha neles um recurso. Gráficos no Ultra com Ray Tracing no Ultra. E eu vou entrar nessa região aqui, ó, que as pessoas faziam bastante os testes nesse salão para a gente ver os reflexos, já que o Ray Tracing nesse game atua nos reflexos. Então, de fato, fica bem mais realista. Você consegue ver ali, ó, os prédios do lado de fora refletindo nesse piso extremamente encerado aqui no meio da guerra. Observe que o game fica bastante pesado, roda ali na casa dos 80 quadros, né, mas o efeito está funcionando. Isso é bacana, porque a gente vê que existe uma retrocompatibilidade do Microsoft DXR, mesmo que o jogo foi feito com o Ray Tracing pensando apenas nas NVIDIA naquele momento, as placas da AMD que chegaram trazem o suporte ao recurso, né? E aí você pode vir aqui e ajustar o Ray Tracing, porque do Ultra para o médio não muda quase nada, na verdade até para o Low, o Ray Tracing no mínimo, vocês vão ver que o reflexo continua funcionando, ó. Tá tudo muito bonito do jeito que estava, imperceptível, na minha opinião, só que o FPS já deu uma boa subida ali, já foi para casa dos 100 quadros, 115 quadros, então o impacto do Ray Tracing no Ultra é bem severo, isso não só na AMD, na NVIDIA também, e a hora que você coloca no médio ou no mínimo, você tem um efeito, mas sem pesar tanto assim, tá? É por isso que nos meus testes no canal eu trago o teste do Ray Tracing no Control, no Watch Dogs, com Ray Tracing aonde? No médio, eu não coloco o Ray Tracing no Ultra, tá? E aí você tem os velhos problemas de stutter, isso aqui também acontecia no hardware da NVIDIA. Essa implementação do Ray Tracing em termos de otimização não foi tão boa. Você pode ver nos meus testes aqui da 2080 Ti que acontecia a mesma coisa, 2060 Super, mesma coisa, tá? Mesmo as novas placas, elas também tiveram esse problema, então é um jogo que a gente meio que ignorou, até porque é um jogo que as pessoas normalmente gostam de desabilitar as coisas para rodar com o máximo de frames, ainda mais no modo multiplayer, né? É um jogo que sobrevive por conta do multiplayer, então as pessoas normalmente desabilitam as coisas, mas tá aí, né? Tá funcionando o reflexo, né? Que é onde deveria estar sendo operado aqui, tanto nas poças d'água, conforme vocês podem ver aqui, ó, de uma forma bastante realista. Olha lá, o prédio refletindo aqui na poça, quanto ali dentro naquele salão, que é onde a gente mais testa, né? Enfim, e uma coisa que vocês estão percebendo aí, olha a quantidade de VRAM usada, 11.750, tá? É legal a gente falar, pessoal, que a VRAM é usada como cache, então quando você tem bastante VRAM na placa, o jogo vai alocando para poder usar quando necessário. Então não que necessariamente você precisa de tanta VRAM assim, mas quando você tem também pouca VRAM para o Ray Tracing, você tem problemas. Como eu mostrei para vocês o teste da 2060 normal de 6 GB, cara, era stutter atrás de stutter. A gente não conseguiu usar o Ray Tracing nesse jogo porque os 6 GB eram claramente insuficientes. E isso melhorou nas placas de 8 GB, de 11 GB, que era o caso da 2080 Ti, tá? E aí os outros jogos que foram vindo, eles estiveram um pouco melhores nesse quesito, tá? Então, pessoal, como a gente tem uma margem, a gente pode simplesmente vir aqui e subir a resolução. 1440p com Ray Tracing é o que a AMD fala para essa placa, o que a AMD sugere para essa placa. Então 4K vai ficar difícil, a gente vai precisar de um recurso como o DLSS, que hoje ainda não tem na AMD.
Então você vê, ó, 87 quadros, você tem margem para ficar sempre acima de 60, mesmo em cenas mais pesadas. A gente vai sair aqui na parte de fora. Olha lá, até ficou alto pra caramba aqui, 115 quadros, né? Teoricamente dá pra gente brincar no 4K. Mas, veja que, cara, tipo, uma parte externa bem mais leve, uma parte interna. Você entrou aqui, ó, bem mais... Já ia mostrar, não deu tempo. Bem mais pesado, por quê? Justamente por conta da maior incidência, né, dos reflexos nessa área, tá bom? Então, é um gameplay rápido, apenas para mostrar um pouco da performance para vocês. Já tá encerrando o mapa aqui, não tive muita sorte, né? Deixa eu ver se eu entro aqui e consigo mostrar mais um pouquinho da performance em 1440p nessa região. Então você vê, a parte externa bem tranquilo. E quando a gente, ó, tem um cara bem aqui embaixo, ó. E quando a gente parte para a parte interna, você vê que dá aquela reduzida, ó. Que é justamente aonde tá... Morre! Ai, cara, ó, tá vendo? Cai para 88. Mas tá aí, rodou, né? Teve stutters, como também acontece nas NVIDIA, infelizmente a implementação é meio problemática. Vamos partir para um outro jogo que recebeu suporte a Ray Tracing. Vamos agora testar aqui no segundo jogo que recebeu suporte ao NVIDIA RTX, como o próprio jogo chama aqui, que é o Metro Exodus. Aqui no caso, utilizando a iluminação global, que é bem mais discreta em relação aos reflexos. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Eu estou rodando em Full HD com qualidade ultra, com o NVIDIA RTX habilitado nesse momento. Observe que ele liga normalmente mesmo sem ser uma NVIDIA, porque está usando basicamente o Microsoft DXR e demais configurações aqui, tá? Quando a gente aponta para essa luz aqui, esse lampião, e a gente desliga o Ray Tracing, você percebe que é bastante sutil a iluminação global, embora o peso é absurdo. Se você desabilita o NVIDIA RTX, para quem está rodando a 138 quadros, né, aqui em Full HD, para você ter ideia, a gente vai para casa dos 270. Então, cara, basicamente o dobro de quadros aí, em resumo, né? Um pouco menos que isso, mas mesmo assim é um grande impacto de performance, de forma que você pode pôr uma placa dessa no 4K com bastante margem, né? Então, voltando a habilitar o Ray Tracing, você tem um nível alto e um nível ultra, tá? O nível ultra ele pesa um pouquinho a mais e honestamente a diferença visual da cena é basicamente imperceptível, tá? Então vamos seguir por enquanto no ultra. Vamos chegar ali na parte da externa de Moscou. Aqui no meio da festa rolando, ó. Você vê que o impacto chega a ser bastante severo. Ó. A hora que você tem mais detalhes incidindo nos objetos, 65 quadros em Full HD. Uma placa que sem o Ray Tracing estava performando mais de 200 quadros. Você vê que realmente é muito severo o impacto. De forma com que se você vem aqui e simplesmente volta para o alto, como a gente estava rodando, fica melhor, né? Vamos voltar aqui. Ó, Ray Tracing alto, 75 quadros, ainda assim, caraca, 1440p vai ficar difícil aqui, hein? Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês, pessoal, eu tive 3 crashes até chegar aqui. Tá? Era só habilitar o Ray Tracing que o jogo crashava. Eu não sei se é culpa do jogo ou do driver. Como o jogo é antigo, né, 2018, é bem provável que seja um problema do driver, né, da placa em si, a implementação para a placa da AMD. A tendência é que os futuros jogos tenham um desempenho melhor, porque eles estão sendo feitos com base em RDNA 2. Boa parte do desenvolvimento começa nos consoles que estão usando exatamente esse hardware. Então deve ser melhor otimizado para essas placas no futuro, né? E vai continuar rodando, imagino eu, bem nas placas NVIDIA, porque elas realmente já são bem otimizadas para esse tipo de recurso, né? 2 anos de expertise da NVIDIA, segunda geração já. No canto esquerdo vocês estão vendo o clock da placa, que pega ali seus 2150, o clock do CPU que alcança os 4641, bastante sobra na VRAM, né? A gente tem 16 GB, está usando 4 vezes menos do limite do que a placa tem para oferecer.
a gente vai tentar focar em 1440p, pessoal, porque é onde a AMD diz que o Ray Tracing seria viável nessas placas, né? Sem que a AMD lance algum tipo de recurso similar ao DLSS, a gente percebe que vai ser necessário ela lançar algo parecido com o DLSS, para justamente tirar esse impacto de performance e possibilitar com que você rode os games em resoluções maiores, sem tanta perda de performance como a gente viu aqui, tá? Então, vamos descer aqui e eu vou fazer o ajuste para 1440p então. Acredito que vai dar para a gente jogar em cenas mais fechadas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o texto, né? Em cenas mais pesadas, acredito que... Deixa eu ver por onde nós temos que... Ah, tá. Em cenas mais fechadas em casas, onde a gente percebe mais iluminação global, talvez impacte bem, ó. 1440p Ultra, 55 quadros em cena aberta, 57. Hairworks desabilitado, Physics desabilitado. Vai aparecer os bichões aqui agora, cadê eles? Vem aqui, eles estavam dormindo, ó. Eu aqui com a minha K-47, atirando feijão nos bichos, né? Porque, caraca, velho, o cara não morre. Vai! Ó, feijãozão, cara, feijãozão. Vamos correr. E a mulher nem pra vir me ajudar aqui, velho. Feijãozão mesmo. 60 quadros. 50 parte externa. Querem ver um teste? Ó, o impacto que o Ray Tracing faz no visual. Olha lá. Ray Tracing off. On. Tá? Nesse momento não deu pra gente perceber tanto. Com o isqueiro dá pra perceber melhor, olha só. Vamos ver se dá pra gente ver aqui. Off, on. Não, realmente não deu. Em cenas mais escuras a gente percebe melhor. 56 quadros, 58, ó, tá jogável, né? Ray Tracing no alto, gráficos ultra, dá pra você escolher rodar assim. Mas para rodar em 4K hoje, realmente você vai precisar colocar o Ray Tracing off, tá? E nesse jogo você não é tão perceptivo assim pra... Vai, mulher, ajuda eu! Lá em cima, passando lá. Qual que bate? Não lembro mais, cara. Matou ele. Valeu! Tá aí, pessoal, mais um teste, vamos para mais um game. Vamos agora aqui para o terceiro game que recebeu suporte a Ray Tracing, o Shadow of the Tomb Raider, que o próprio nome já indica, Shadow, sombra, né? Então ele recebeu o Ray Tracing para sombras. Ele veio antes do Metro, só que o suporte ao Ray Tracing demorou para vir, então foi uma coisa meio frustrante, porque as pessoas que compraram o jogo no lançamento e zeraram, não zeraram com o Ray Tracing, foi o meu caso, né? Então veio só depois, eu não zerei o jogo de novo só por conta disso. Então, nesse momento aqui eu estou na resolução Full HD, com o Fidelity FX habilitado, tá? Gráficos Ultra, ok, só que eu mexi aqui no Ray Tracing, né? Então seria o máximo. Observe aqui a taxa de quadros 165, quando a gente habilita o Ray Tracing no médio, olha lá, caiu muito pouco, por quê? Porque o Ray Tracing no médio não faz tanta coisa. Não nessa cena, em outras cenas pode até fazer. O Ray Tracing no alto, ele impacta um pouco mais, ó. Ele cria sombras onde não existia em relação à incidência do sol, tá? E o Ultra realmente ele pesa um pouquinho mais, tá? Então, ó, do alto para o Ultra não percebe tanto, do alto para o médio você percebe mais. Então vamos deixar em Ray Tracing alto. Essa cena aqui realmente você não percebe tanto. Vamos andar aqui um pouquinho nas casas. Dá pra gente perceber mais, observe que o FPS já está em outro patamar, ele caiu bem. Olha só, dentro das casas tem bastante incidência dos raios solares e você percebe as sombras. Vamos lá. Estamos no Ray Tracing alto, certo? Ray Tracing médio, olha lá. Fica mais visível, ó, nas madeiras do chão, aqui nas paredes, olha lá. O Ray Tracing no off, ó, você tem lugares que estão com iluminação onde teoricamente não deveria estar. Olha lá. Esse lugar está sombreado, já que o sol está vindo dessa direção, ó, tá vendo? Então o Ray Tracing ele atua justamente nisso, ó, melhorando
a iluminação, tornando ela mais realista. Ó. Médio, você já percebe mais em relação ao off, e praticamente não impacta. O alto, ele vai melhorar um pouco mais, deixar as sombras mais softs, porque no médio parece que ele é um pouco mais dura. Então, o Ray Tracing alto, ele me parece o ponto ideal, aonde você tem uma melhora mais perceptível em relação ao médio, e dá para você rodar em Full HD, e honestamente Full HD já está mais que superado, né? Uma resolução ainda muito popular, só que para uma placa dessa a gente pensa em 1440p, que é o que a própria AMD fala. Então, estando aqui com margem acima dos 60 quadros, a gente vai subir aqui a resolução nesse momento para 1440p. Vamos lá. 1440p, eu vou aumentar um pouquinho o texto, mantendo o Ray Tracing no alto, tá? A gente faz aqui o FPS na casa dos ainda nos 70 quadros, tranquilo acima dos 60. Vamos para a região das montanhas, deixa eu ver para onde que nós... Vamos aqui para a região da floresta, né? Ó, 57, 56, ok, ainda tá bem tranquilo. Vamos ver aqui, acho que é exatamente para cá que a gente entra na floresta. 55 quadros, ó, e se você parar em qualquer lugar mais sombreado, ó, e você fazer aquele teste que eu estava fazendo do Ray Tracing off para o Ray Tracing on, você percebe detalhes que realmente mudaram. Ó. Nada que te impeça de jogar o jogo, obviamente, né? Observe lá no fundo, ó, tá vendo? Ó, alto para o médio. Ó. Então dá para você jogar sem esse tipo de coisa, tá? E aí vai da sua escolha. Você tem uma placa com suporte ou não. Né? Deixa eu ver aqui. A floresta está para cá, na verdade, né? Usando 10.7 GB de VRAM, bastante VRAM, né? Mas a placa tem 16, então não tem problema, pode usar os 16 aí. E aqui nós temos a região das florestas agora. E, inclusive, essa é uma das florestas mais bonitas que eu já vi em games. Tá? Eu disse isso na época que eu estava jogando, trazendo testes do Shadow of Tomb Raider aqui no canal. Né? A ambientação, o som dos animais, isso fica muito bacana. E aqui também a gente pode fazer esse teste, e tem certas regiões aqui que impacta bastante, tá? Quando a gente faz o teste com e sem o Ray Tracing. Deixa eu achar um lugar legal aqui para vocês perceberem isso, ó. Em regiões mais sombreadas assim, ó. Vamos lá. Olha lá, Ray Tracing alto para o médio, tá vendo? Tem várias, ó, lá na frente, ó. Você tinha algo sombreado que passa a ter luz, porque é a forma como o sol deveria reagir naquela região. Vamos vir nessa região aqui, ó. Tá vendo? Os raios solares estão aqui, ó. Ok, vamos lá. Sei que tá meio parado o gameplay, mas olha lá. Médio, você não tem luz aqui, ó. E aqui deveria ter luz. E aqui fica muito perceptível o porquê que eu recomendo do médio pro alto. Ó. Por mais que haja um impacto de performance, ó, fica bem legal, né? E 1440p a gente está conseguindo rodar com FPS aí em 60, muito próximo, né, 58 quadros. Então fica essa alternativa. Para 4K, ó, aqui caiu um pouquinho, né, 47, 48. Já ficou um pouco mais delicado, tá? 51, 50 quadros nesse momento. Deixa eu até ver se eu coloquei sem querer no Ultra. Não, tá no alto mesmo. Então você vê que ele em certos momentos pesa. E aí você vai ter que fazer concessões, que é sacrificar um anti-aliasing, alguma textura para rodar 1440p com o Ray Tracing habilitado. Tá? Ok? Então, tá aí mais um teste. Vamos para um outro jogo com suporte a Ray Tracing. E para fechar aqui o nosso vídeo, o game Control, que foi lançado no meio de 2019. Esse é um dos jogos mais interessantes para a gente testar o Ray Tracing, porque ele traz não apenas um único efeito, reflexo, sombra, não, ele traz reflexos, sombra e também detalhes da iluminação. Aqui você pode observar os vidros, você consegue enxergar a parte interna,
mas de uma forma bem mais simplificada. Rodando aqui a 138 quadros, vou mostrar para vocês, nós estamos com o gráfico no máximo aqui, tá? Full HD, ó, pré-definição tudo ligado, e aqui você tem o Ray Tracing, reflexos, iluminação difusa e sombras, tá? Uma coisa que é importante ressaltar é que todos os jogos que eu testei também tem DLSS, porque é um recurso importante para você minimizar o recurso, porém já informa que precisa de uma GPU NVIDIA RTX, tá? Uma outra coisa que vale ressaltar, eu estou usando o Smart Access Memory em todos os testes, ok? Bom, então quando a gente liga o Ray Tracing, ó, observa bem antes aqui, ó, olha como é que está esse reflexo, certo? Cadê a personagem? Ela não está aparecendo, mas você vê a parte interna, ok. Quando a gente vem aqui e liga o Ray Tracing na predefinição médio, vai haver um impacto de performance, porém já habilitou os reflexos. Olha lá. Carregou. Cara, é perceptível. Esse é um dos jogos que você mais percebe o recurso. Ó. Agora você enxerga também a parte interna, tá vendo lá? Como um vidro qualquer, só que você também vê os reflexos. Então fica bem mais realista. Ó, e aqui você está vendo a parte externa como um vidro. Quando você vem para cá, o seu próprio reflexo. Tá? Dá para você sair regaçando com tudo. Ó. E ainda assim, todo o recurso continua funcionando, né? Agora acabei com os reflexos, mas aí eles ainda estão ali, né? E aí você pode vir e habilitar o Ray Tracing completo. E sim, vai ficar pesado. O Ray Tracing no alto vai ligar a iluminação e sombras. 58, próximo dos FPS em 60, ó, continua funcionando bem ali. Isso é legal porque a gente vê que os jogos estão mantendo a compatibilidade. Se eu não me engano, só o Wolfenstein que não manteve, porque foi algo exclusivo ali, feito em Vulkan, inclusive, né? Corrija-me se eu estiver errado. Olha só esse teste. Aqui você percebe bem os reflexos das coisas, na porta, no chão, né? E fazendo toda aquela nossa bagunça. Agora, quando a gente fala de 1440p, realmente começa a ficar delicado. Subiu para 1440p na forma como a gente está aqui. Subiu um pouquinho o tamanho da tela aqui. Vamos colocar a resolução de renderização na nativa, tá? A gente vai cair aí para 40 quadros. Então o Ray Tracing começa a ficar delicado nesse jogo, que é o mais recente de todos os que foram testados aqui hoje, né? Olha lá. Dá para fazer uma bagunça aqui, né? Uma forma da gente conseguir rodar seria tentar colocar aqui o Ray Tracing, de repente, ao invés do alto, o Ray Tracing no médio, para deixar só os reflexos, que é o mais perceptível, queira ou não, né? Vamos ver aqui o que a gente tem. Olha lá, os reflexos funcionando como deveriam. 47, 48, eu vou vir aqui no começo da cena, né? Ó. Olha lá. Em uma cena mais leve, você não vai ter grandes problemas, né? Ó, a física desse jogo é muito legal, cara. Mas quando a gente retorna aqui esse nosso checkpoint, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar no mesmo checkpoint que eu tava. Vamos lá. Desde já agradeço a audiência de vocês, nós já estamos encerrando esse vídeo. Aqui no canal tem um review da 6800 XT, vai sair um comparativo da 6800 com a 3070 nos próximos dias. Deixa eu só brincar com as folhas de papel aqui de novo. Toma! Massa, hein? Legal, cara. 1440p, gráficos ultra, Ray Tracing alto, funcionando perfeitamente. Olha lá, conforme vocês podem ver. Mas a gente fica na casa dos 50 quadros, então você precisaria fazer concessões. Assim como no caso do Shadow of the Tomb Raider, que em certos momentos pesam pra caramba, ó, 38 quadros, ó, caramba, aqui tem uma... Ó. Aqui o DLSS faria muita diferença. E esse jogo ele tem um DLSS atualizado, ele não é que nem aquelas primeiras versões
no Battlefield ficava borrado, né? Aqui não, aqui ele fica legal. Se eu não me engano, ou é a versão 1.6 ou a versão 2.0 do DLSS. Que chega a melhorar a qualidade de imagem. Tem comparativos aí do DLSS 2.0 que melhora o visual do game, ao mesmo tempo que aumenta a performance. Death Stranding tem o 2.0, o Watch Dogs Legion tem o 2.0, então é um recurso interessante. A gente vai ver se a AMD vai trazer alguma coisa parecida. Pessoal, conclusão é que dá para rodar Ray Tracing nos games antigos, funciona, tá? E aí você vai ver como você prefere rodar. 4K sem Ray Tracing, 1040p com Ray Tracing nos games deu para rodar, embora alguns casos ficou pesado, como é o caso aqui do Control e do Shadow of the Tomb Raider. Aí você tem que fazer concessões em outras áreas, texturas, sombras, enfim, para poder rodar aqui, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a todos, até mais, tchau, tchau.